Domingo, 6 de outubro. O milagre do alimento para 5.000. Em João 6, 4 e 5, o apóstolo destaca que o milagre da multiplicação de pães e peixes ocorreu perto da Páscoa, a festa que comemorava a libertação de Israel do Egito. O Cordeiro Pascal substituiu a morte do primogênito. Esse sacrifício simbolizava a morte de Jesus por nós. Na cruz, o castigo que merecíamos, por causa dos nossos pecados, recaiu sobre Jesus. Ele, que é a nossa Páscoa, morreu em nosso lugar. Lemos em O Grande Conflito, abre aspas, carregou a culpa da transgressão, e o rosto do Pai lhe foi ocultado até que seu coração foi quebrantado e sua vida desfeita. Todo esse sacrifício foi feito para que os pecadores pudessem ser redimidos. Fecha aspas. Ouça João 6, 1 a 14. Depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isto para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Filipe respondeu: nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: façam com que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar. Assim, os homens se assentaram, e eram quase 5.000. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram depois que todos tinham comido. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: esse é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Pergunta 1. Que paralelos existem entre Jesus e Moisés? Isto é, o que Jesus fez que deveria ter lembrado ao povo a libertação que seus antepassados haviam recebido pelo ministério de Moisés? Vários detalhes dessa história colocam Jesus em paralelo com Moisés no Êxodo. A época da Páscoa aponta para a grande libertação do Egito. Jesus subiu ao monte, assim como Moisés subiu o Monte Sinai. Jesus testou Filipe, assim como os israelitas foram provados no deserto. A multiplicação dos pães lembra o maná. Recolher os pães que sobraram remete ao maná que era recolhido pelos israelitas. Sobraram 12 cestos de pedaços de pão, o mesmo número das 12 tribos de Israel. E o povo comentou que Jesus era o profeta que viria ao mundo, isto é, o profeta semelhante a Moisés, predito em Deuteronômio 18:15. Tudo isso aponta para Jesus como o novo Moisés, que veio para libertar seu povo. Assim, João descreve Jesus não apenas fazendo sinais e maravilhas, mas sinais e maravilhas que, em seu contexto, deveriam ter tido um significado especial para o povo judeu. Cristo estava apontando, em essência, para sua própria divindade. Ouça Isaías 53, 4 a 7. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades.
O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosquiadores, ele não abriu a boca. 1 Pedro 2,24. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados. Que grande verdade esses textos ensinam sobre Jesus como Cordeiro de Deus? Como a sua divindade está ligada a essa verdade e por que essa é a verdade mais importante que podemos conhecer?